Nós recebemos agora aqui no Jornal do SBT News o diretor-geral da Polícia Federal, que participa hoje de uma cerimônia de transição da Secretaria Executiva da Comunidade de Policiais das Américas, a Ameripol. O evento, que acontece na capital da Colômbia, Bogotá, marca o encerramento do período em que a Polícia Federal brasileira esteve à frente da Secretaria Executiva, Celso. E para lá que nós vamos agora para conversar com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Boa noite, Andrei. Bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Um privilégio estar aqui com vocês. Andrei, qual a sua avaliação do trabalho da Polícia Federal à frente da Ameripol? O que representou o Brasil na Secretaria? Quais são os desafios a partir de agora? Celso, muito tem se falado e é importante que se pratique também a integração e a cooperação internacional. E a Ameripol é uma comunidade de polícias que envolve dezenas de polícias. São 30 países que participam da Ameripol, e 38 entidades policiais, além de dezenas, são 40 organismos observadores que trabalham num ambiente de integração, de cooperação e de trocas permanentes. Nós, durante os 3 anos que estivemos à frente da Secretaria Executiva, procuramos estimular esse processo de integração regional, trazendo também um marco jurídico. É preciso lembrar que no final de 2023 assinamos em Brasília o Tratado de Brasília, que formaliza em todos os países essa comunidade de polícias, a Ameripol, e que também é um estímulo a mais para que a gente tenha também sistemas e operações conjuntas a todo momento. Então, o balanço é positivo, ainda há muito o que se fazer nessa seara, não se pode parar e achar que está tudo pronto, mas nós acreditamos ter feito, durante essa gestão, tomado algumas decisões, iniciativas que fortaleceram esse processo. Agora, o Chile passa a assumir essa função de Secretaria Executiva, mas o Brasil, né, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que recentemente agora ingressou também a Ameripol, seguem participando. Nós temos oficiais de ligação aqui em Bogotá e temos também a presença constante a partir da nossa unidade que representa a Ameripol, que fica na nossa sede da Diretoria de Cooperação Internacional. Então, os desafios seguem, nós vamos também seguir estimulando e integrando a cooperação internacional em toda a região. Doutor Andrei, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Eu queria mudar um pouco de assunto, porque mesmo durante o recesso, as investigações da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares, elas avançaram. A gente acompanhou isso muito de perto. Como é que está o cenário em relação a essas investigações? Há operações em vista? Qual o modelo atual de distribuição de emendas, na avaliação do senhor, facilita a corrupção? O que pode mudar em relação a isso? Veja, Marina, por óbvio eu não posso aqui antecipar a respeito de eventuais operações que a Polícia Federal esteja organizando e planejando. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, destacar que a destinação de emendas é um instrumento legítimo, é um instrumento legal, formal, e que faz parte do desenho da política pública de distribuição do orçamento público, para que o parlamento também tenha algumas iniciativas que fazem parte desse grande contexto de investimento público. Então, é importante não criminalizar a emenda por si só, e menos ainda a atividade político-partidária, que é essencial para o Estado Democrático de Direito. Agora, o nosso foco não é nem uma coisa e nem outra, nosso foco é o desvio de recursos públicos, que eventualmente pode envolver algum parlamentar, como em outros casos não. Nós temos dezenas de inquéritos policiais, e é preciso lembrar que a Polícia Federal tem mais de 44 mil inquéritos policiais em andamentos, e alguns deles que versam sobre o desvio de recursos públicos. E nós seguiremos conduzindo as investigações com técnica, com imparcialidade, com isenção e na busca da excelência da prova, respeitando a autonomia das equipes de investigação e sempre com muita responsabilidade institucional. Então, o que eu posso garantir é que esse processo é permanente, é contínuo, no enfrentamento ao desvio de recursos públicos. Você pergunta também a respeito de melhorias nesse mecanismo, e me parece que o ministro Flávio Dino, por exemplo, já tem adotado decisões importantes e dialogado muito com o parlamento brasileiro para que se tenha fundamentalmente mais transparência na destinação de recursos públicos. E eu
entendo que ninguém se oporá a colocar luzes e transparência no investimento público, no recurso que é recebido em cada um dos rincões do nosso país. Eu acho que isso faz bem à democracia, faz bem a todo o sistema e que vai permitir que a sociedade acompanhe com mais detalhes onde está o dinheiro público. Andrei, a Polícia Federal apreendeu uma mala com R$ 1.700.000 numa estrada de acesso a Brasília. Já se sabe a origem e o destino desse dinheiro? Celso, isso foi uma apreensão recente, inclusive é preciso se exaltar aqui o trabalho da Polícia Militar, que fez essa apreensão, e volto a insistir na prática, né, da integração. Isso é a integração real que está acontecendo no dia a dia, onde nós agora instauramos um inquérito policial. Essas pessoas inicialmente foram ouvidas, as testemunhas também ouvidas, e o inquérito policial agora foi instaurado para que a gente possa identificar a origem desses recursos, enfim, quais vínculos que isso possa ter com o crime organizado, enfim, com qualquer outra situação, porque não é normal, não é razoável que a pessoa, em primeiro lugar, transite com quase R$ 2 milhões em dinheiro. E, em segundo lugar, não ter uma explicação lógica para esse volume de dinheiro em espécie. Então, isso a investigação dirá. Doutor Andrei, vou convidar o nosso analista César Feitosa para também participar dessa entrevista. Passo a palavra, então, para você, César. Doutor, obrigado pela entrevista. Voltando um pouco na pergunta da Marina, uma pergunta rápida, queria saber quantos inquéritos relacionados a emendas parlamentares estão em aberto no Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, porque a informação do meio do ano passado, a informação do próprio Supremo, é de que havia cerca de 80 inquéritos. Então, se o senhor puder falar sobre isso, eu queria só também levantar um outro questionamento sobre o caso Master, porque o ministro Dias Toffoli tomou algumas decisões no início do ano, desde o fim do ano passado, na verdade, em dezembro, que foram consideradas controversas, especialmente em relação aos depoimentos que foram colhidos pela Polícia Federal no dia 30 de dezembro, que não foram solicitados pela PF, depois onde deixaram acautelados os bens apreendidos durante a investigação, durante aquela operação que ocorreu no início de janeiro, depois os peritos, que seriam os responsáveis por realizar a extração e análise desses dados, foram escolhidos pelo ministro Dias Toffoli, não foram indicados pela Polícia Federal. Queria entender como que o senhor avalia a atuação do ministro Dias Toffoli nesse caso e se houve algum movimento de bastidor que ajude a explicar esse distensionamento que existe hoje relacionado ao ministro Dias Toffoli e o caso Master. Celso, César, perdão. Em primeiro lugar, eu de fato eu não saberia informar você aqui com precisão a quantidade de inquéritos, que muitos são inquéritos, depois viram PETs, que têm desdobramentos em outras medidas no Poder Judiciário, com diferentes nomenclaturas. E eu, de fato, não saberia aqui precisar para você e para aqueles que nos acompanham esse número exatamente. O caso Master, todos têm acompanhado, são processos complexos, são processos de grande envergadura, que estão demandando muito trabalho, não só da Polícia Federal, mas também do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, e que tem trabalhado, César, com absoluta tranquilidade, cada instituição cumprindo o seu papel no sistema de justiça criminal, a polícia fazendo a investigação, apresentando as representações que entende que tem que apresentar, o Ministério Público opinando e o juiz decidindo, como sempre deve ser e como está sendo também nesse caso. Eu não posso aqui, e não devo e não quero entrar em detalhes operacionais dessa investigação, porque estaria aqui revelando coisas que não são pertinentes a gente estar aqui conversando. Mas o trâmite segue regular, eu já falei isso mais de uma vez, a instrução desse processo não sofreu prejuízos com nenhuma das decisões recentes adotadas, nós seguimos analisando o material, houve já o entendimento a respeito desse trâmite da Procuradoria-Geral, da Polícia Federal em relação à extração de dados, à análise do material apreendido, as pessoas que estão trabalhando, sejam as que foram designadas, sejam da nossa equipe, estão também em harmonia com esse processo agora do momento, e nós temos que, sim, entender que há uma grande atenção em relação a esse processo, e naturalmente surgem, inclusive, pessoas com diferentes objetivos querendo criar tumulto onde não há. O que há uma investigação séria, complexa, difícil, que aparentemente envolve muitas pessoas e que nós vamos seguir trabalhando com a seriedade e a responsabilidade que é
contumaz na Polícia Federal. Doutor, trazendo outra pauta aqui para a nossa conversa, Eduardo Bolsonaro, deputado agora cassado, foi convocado a retornar ao cargo de escrivão da Polícia Federal, não compareceu por mais de 30 dias, virou alvo de processo administrativo. Então, se ele não se apresentar, pode perder o cargo até lá, continua recebendo salário? Qual que é a situação do filho do ex-presidente em relação ao cargo que ocupa, o que ocupava na Polícia Federal? Veja, Marina, acho que essa questão é uma questão eminentemente técnica. É claro que quando envolve uma pessoa que tem, ex-parlamentar, que tem uma visibilidade muito grande, termina trazendo um efeito maior. Mas a questão é absolutamente técnica. Imaginemos um funcionário público que ocupava determinada função, que deixou de ocupar essa função e, logicamente, precisa retornar ao seu cargo público que obteve por concurso público há alguns anos. Então, esse é o caso. O parlamentar ele foi cassado pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, no dia seguinte, ele precisaria se apresentar ao órgão ao qual está vinculado no serviço público, que é a Polícia Federal. Esse parlamentar ele é escrivão da Polícia Federal. Isso não aconteceu, em que pese a notificação para isso, transcorrido o prazo regular e legal, nós instauramos um processo disciplinar e, se o servidor não se reapresentar ao serviço, a lei é muito clara, se trata de abandono de emprego, de função pública. E, assim, nós vamos proceder nos absolutos limites da lei, garantindo o contraditório, ampla defesa, como todos os processos administrativos que fazemos na Polícia Federal. E, sim, se o servidor não se reapresentar, ele vai ter cancelado o seu vínculo com a administração. Doutor Andrei, o nosso colega César Feitosa quer lhe fazer mais uma pergunta. Doutor, em ano de eleição é muito comum que pessoas dentro da Polícia Federal ou outras instituições também, como as Forças Armadas, acabem saindo dos seus cargos para tentar disputar a eleição, inclusive com o nome do cargo, delegado fulano ou general cicrano. Queria entender o que a Polícia Federal, quais são as orientações que a Polícia Federal tem dado internamente para aquelas pessoas que pretendem se candidatar, se elas precisam se desvincular ou não desses cargos públicos. E também gostaria de saber se o senhor tem alguma ambição política, considerando as eleições que estão chegando. César, eu começo pelo fim. Eu não tenho nenhuma pretensão política, jamais terei, nunca fui filiado a nenhum partido. Pelo contrário, trabalhei na Justiça Eleitoral durante 10 anos, quase, antes de ingressar na Polícia, e cumpro meu trabalho técnico que tenho que fazer como diretor-geral da Polícia Federal e delegado de Polícia Federal, que sou há quase 24 anos. Em relação a esse tema, tanto reafirmo isso que eu disse, que eu agradeço a sua pergunta, que ela é muito relevante. Eu propus já uma mudança na Constituição e na verdade, criação da lei orgânica da Polícia Federal, proibindo que todo policial federal seja filiado a algum partido político. E a nossa proposta também traz o quê? Se a pessoa quiser ser candidato, ela tem que se exonerar do cargo que ocupa, cumprir uma quarentena de pelo menos 2 anos e, a partir daí, poder, então, seguir o seu caminho na política, onde quer que seja. E, com isso, entendemos que vamos trazer à instituição definitivamente a separação de questões político-partidárias. Não há espaço para fazer política dentro da Polícia Federal. Quem quiser fazer campanha política, quem quiser fazer política partidária, que se exonere, que saia e vá ser feliz onde quiser ser, cumprindo o papel que quiser, mas não utilizando a Polícia Federal para isso. Além disso, eu regulamentei internamente o uso de redes sociais em relação a símbolos, emblemas, enfim, citações da Polícia Federal, que é vedado, é proibido o policial federal expor imagem da instituição nas suas redes sociais. Nós, quase que semanalmente, instauramos processos disciplinares para apurar conduta de servidores que, em algum momento, se desvirtuam desse foco e desses normativos. Então, nós estamos com um projeto muito claro de evitar qualquer contágio político com a Polícia Federal e também fazendo já, como participamos semana passada no TSE, em reuniões internas, já com a estruturação da operação de segurança para as eleições deste ano 2026, com foco na segurança dos candidatos,
no enfrentamento ao crime organizado e também na segurança em geral do processo eleitoral, para que o cidadão vá, no dia da eleição, votar com única preocupação de escolher bem o seu candidato, seja aquele que lhe aprouver naquele dia. Mas eu não tolero nenhuma iniciativa política dentro da instituição, sou contra, propus legislação contra e serei rigoroso com aqueles que desvirtuarem desses conceitos. Doutor, só para encerrar, o senhor falou aí sobre toda essa questão política, mas e se um convite do presidente Lula vier, então, para que o senhor ocupe o Ministério da Segurança Pública, que pode vir a ser criado nesse mandato? O senhor avalia essa possibilidade? Tem tido conversa sobre esse assunto? Pode aceitar ou não o convite? Qual o seu pensamento sobre essa possibilidade? Veja, Marina, isso, eu, como disse, eu estou há quase 24 anos na Polícia Federal, sou diretor-geral há um pouco mais de 3 anos e espero servir ao meu país, servir ao Estado brasileiro nessa condição. A questão de ministério, não ministério, isso é uma decisão política que cabe ao mundo político, cabe ao presidente Lula, atual presidente brasileiro, definir o que fará e saber escolher a pessoa que ele entender apta para isso. O meu foco é o cuidado com a Polícia Federal, é o enfrentamento ao crime organizado, é a cooperação internacional, como estamos fazendo aqui, é a descapitalização do crime organizado, é a prisão de lideranças, enfim, um trabalho contínuo que nós temos que fazer para ter uma sociedade mais segura. Queremos aqui agradecer a participação do doutor Andrei Rodrigues, diretamente de Bogotá, diretor-geral da Polícia Federal Brasileira e participando aqui do Jornal do SBT News. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.